Já tem gente falando assim: 2026 é tudo nosso, 2026 é tudo meu. Aí a pergunta: como é que 2026 vai ser tudo seu se você continua com aquele mesmo nível de conversa? Eu vou melhorar. Como 2026 vai ser tudo seu se você não tem coragem de começar a mudar os seus hábitos? Se você não tem coragem de começar a mudar as pessoas com quem você se relaciona? Se você não tem coragem de melhorar o seu linguajar? 2026 é tudo meu, mas a pessoa não quer mudar nada. Ela não quer melhorar, ela não quer se esforçar, ela quer que as coisas mudem, mas ela não quer mudar. Você sabia que é um ciclo vicioso? Só vai se repetir. Você só vai cometer os mesmos erros. Só vai mudar o ano. A experiência vai ser a mesma. Porque não são os tempos que mudam, mas você que muda diante do tempo. Então não adianta você ficar com esse papo furado de que 2026 vai ser seu, que você vai conquistar tudo. E eu desejo que você conquiste. Mas infelizmente, se você não mudar primeiramente aqui, essa conversa aí, ela não vai longe. Se você ficou chateado com o que eu lhe disse, alguma verdade eu lhe falei. E eu desejo muito que você conquiste tudo em 2026. Mas em primeiro lugar, que você mude aqui, ó. Deus abençoe. Se você anda esperando essas duas coisas aqui que eu vou te falar, você tem sérios problemas. A primeira coisa é esperar a aprovação. Se você é o tipo de pessoa que anda esperando que as pessoas aprovem quem você é, aprovem o que você quer, o que você sonha, o que você deseja, você vai ser sempre uma pessoa frustrada. Porque enquanto para você é um sonho, para outras pessoas não passa de uma bobagem. Quem vive esperando a aprovação dos outros não vai longe, não se cura, não cicatriza, não melhora, não progride. E se você anda esperando a aprovação, você tem sérios problemas. A segunda coisa se chama apoio. Se você anda esperando apoio de alguém, se você anda esperando motivação, impulso que alguém lhe dê, infelizmente você não vai chegar longe. Porque a nossa vida não é feita de espera, de apoio, de patrocínio, de apadrinhamento. A nossa vida é feita de esforços, de luta, de ir para cima, de lutar pelo sonho, de lutar pelo que quer, pelos seus ideais. Então se você anda esperando essas duas coisas, você tem sérios problemas para a sua vida. Se você anda esperando reconhecimento, aceitação, você anda esperando que as pessoas reconheçam, que lhe compreendam, você está ferrado. Se você espera apoio, impulso, você também está ferrado. Por quê? Eu vou lhe poupar dos detalhes. Deus te levantou como uma pessoa para ajudar. Mas tem dias que você não consegue sustentar nem o seu peso. Você escuta tantas pessoas, não é? Você aconselha, ajuda, empresta o ombro para muita gente chorar. Mas quando chega a tua oportunidade, quem é que faz isso? Você cuida de tantas pessoas, e quem cuida de você? Você já se tornou coluna para suportar tanta gente, mas quem é que suporta você? Não precisa responder, eu já sei. É Deus quem te sustenta. É Deus quem te ajuda. Porque o fardo está pesado. E hoje Deus mandou falar isso para você. Ei, coluna de Deus, cabeça erguida. Eu sei que o fardo é pesado. Cada um fique na vocação que foi chamado. E a ferramenta que você carrega é pesada. Mas Deus há de fortalecer a sua fé. Eu creio nisso. Deixa eu orar por você. Coloca teu nome aí. Deus,
O meu pedido hoje é pedindo fortalecimento por essa vida. Que do alto da cabeça ao plantar do pé ela transborde. E que todas as forças das trevas caiam por terra. Na autoridade do nome de Jesus. Deus, dai o bálsamo, o renovo, o refrigério. Porque às vezes nós nos sentimos tão indignos que nem queremos continuar. Mas o Senhor não vê como o homem vê. E é por isso que eu te peço, fortalece essa pessoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se o Espírito Santo colocou no seu coração a lembrança de alguém que precisa receber essa oração agora, manda para ela. Porque eu creio que Deus vai usar a sua vida para abençoar mais pessoas. Vai ser preciso acontecer um luto e não será na sua casa. Se você é uma pessoa da fé, fique aqui para ouvir o que Deus me mandou entregar hoje. Enquanto eu fui tomar um banho, acredite se quiser, eu não sei se você já teve essa experiência. Eu estava no banheiro, tomando meu banho. Como você sabe, eu não acredito no acaso. Eu acredito que tudo nessa vida tem um propósito, tem um motivo, tem uma causa, tem um porquê. E Deus falou no meu coração que haveria um luto, e esse luto não seria na sua casa, mas seria um luto para os teus adversários. Algumas pessoas estão esperando ver a sua casa cair, ver os seus sonhos virem à ruína. Tem gente querendo ver o seu fracasso. Tem gente querendo ver o seu mal. Querendo ver as coisas desandarem para você. Mas Deus me mandou entregar isso aqui hoje com muita responsabilidade. O Senhor, Ele manda te avisar que o luto dos seus adversários já está previsto. E sabe quando é que os seus adversários entram em luto? Quando essas pessoas não conseguem ver a maldade que elas queriam acontecer na sua vida. Muita gente entra em luto quando não vê a sua casa sendo atingida pelo mal. Muita gente entra em luto quando não lhe vê em depressão. O luto dos adversários é exatamente a seguinte colocação. Sabe aquela pessoa que gostaria muito de ver você na tragédia, na perca, no dano, sem recurso, sem apoio? Bom, quando essa pessoa que queria ver você assim, ela não consegue ter esse êxito, ela entra em luto. E o que é o luto, Roberto? Ou o que seria o luto? O luto é exatamente a pessoa ficar chateada, revoltada, indignada, por não ver todos os desejos que ela lançou ao seu respeito acontecendo. É uma pessoa que lhe praguejou, uma pessoa que queria muito que sua casa viesse a entrar em uma fase de escassez. Mas ao invés disso, o que aconteceu? Deus decidiu prosperar. Deus decidiu lhe honrar. Deus decidiu colocar bênçãos sem medidas no seu lar. Acredite, muita gente fica revoltada quando percebe que os planos, os desejos, as palavras de maldição não chegaram até a sua casa, não chegaram até a sua tenda. E olha a mensagem que Deus mandou entregar para você hoje. Jeremias capítulo 1, versículo 19. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Presta atenção. Eu não sei quais são as pessoas que andam querendo ver o seu mal. Eu não sei quantas pessoas andam querendo ver sua queda. Eu não conheço sua vida, não conheço sua trajetória. Eu não sei o que você faz. Eu não sei por onde você anda. Eu não sei o que você costuma comer, o que você costuma ingerir.
Mas eu posso lhe dizer uma coisa com toda a garantia. Algumas vezes não precisa ter muita coisa para despertar a inveja de muita gente. Algumas vezes basta ser você. Algumas vezes é necessário apenas ter a luz de Deus na vida para incomodar muita gente que vive no inferno. Algumas vezes nem precisa ser a pessoa com poder aquisitivo, é só ter Deus na vida. Jesus Cristo diz que a luz incomoda aqueles que estão nas trevas, mas os homens amaram mais as trevas do que a própria luz. Isso é forte. Mas, por si só, isso que eu lhe disse já responde. Responde porque tem gente que lhe odeia porque a luz de Deus habita em você. Tem gente que lhe detesta porque você tem Deus na sua vida. E hoje, essa palavra, ela veio diretamente ao seu coração. Jeremias 1,19. Lutarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. A inveja, a fofoca, as maldições, as pragas lançadas, o desejo de muitas pessoas que a sua vida não melhore, que você não tenha êxito, que você não tenha sucesso, porque para algumas pessoas é exatamente isso que elas querem, que você não tenha nada na vida. E parece ser uma coisa muito simples de falar, mas não sai do contexto da verdade. Para algumas pessoas, verem você sorrindo é um luto para elas. Porque essas pessoas gostariam de ver a sua tragédia. Se você soubesse o peso do seu sorriso, na balança do adversário, o seu sorriso é mais pesado do que o peso de 1 tonelada. Ah, se tu soubesse. Na balança do adversário, os seus olhos brilhando, cheio de sonhos, conseguem encandecer a ótica do inimigo, porque o brilho de Deus ofusca o olhar do adversário. Se você pudesse pesar o quanto o seu glória a Deus atrapalha a audição do inimigo, você abriria sua boca mais vezes para engrandecer o nome daquele que vive e reina para sempre. Hoje os teus inimigos ficarão de luto. Quem gostaria muito de ver você na sarjeta, ver você na miséria, quem gostaria muito de ver você sem recurso, sem ajuda, vai precisar pedir forças ao Deus deles. Porque eu venho em nome de Jesus entregar essa mensagem, que você será mais fortalecido do que nunca, e debaixo da autoridade do Deus Todo-Poderoso, receba força, coragem e graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Escreve assim: eu recebo. Escreve: eu recebo. Agora coloca o teu nome aqui do lado. Deus abençoe você que está chegando. Coloca o teu nome aqui do lado, porque eu quero fazer uma oração agora. Eu oro pela sua vida em nome de Jesus. Eu peço que o Divino Espírito Santo repreenda todo o cansaço, todas as dores, todo o peso, todo o jugo, todas as amarras que prendem, travam, que sejam neutralizadas, Pai. Eu apresento esta vida e peço que no reino espiritual, toda obra contrária que foi proferida, que foi propagada, que foi levantada para tentar atrapalhar, para trazer ruínas, para trazer problemas, seja aniquilado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu profetizo restauração, coragem, força, e que aqueles que se oporem como muros contra esta vida que está me ouvindo agora orar, que essas pessoas tenham um encontro com o Senhor. Que o Senhor abra os acessos por tua misericórdia. O Senhor sabe e pode fazer. Eu não, mas o Senhor pode. E essa é minha oração, em nome de Jesus. Você de Posse de Vitória, escreve aqui amém. Escreve aqui amém. Ai, hoje é dia de luto para os teus adversários.
os seus adversários ficarão de luto porque eles não vão ver o desejo do coração deles se cumprindo na sua vida. É livramento, proteção e refúgio de Deus. E nesse momento eu quero lhe encorajar a clicar agora nessa seta aqui embaixo, tem uma seta aqui embaixo, ou então você clica no nome copiar link e coloca nos seus status. Eu sei que tem gente que vai ficar furiosa quando receber essa mensagem hoje, porque vai ter a curiosidade de olhar, mas o nome do Senhor será glorificado. E você vai ser a pessoa que estará transmitindo, compartilhando o anjo de Deus nessa terra. Clica nesse botão, não saia da mensagem antes de compartilhar, tá? Estende a mão para cá, que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo repouse sobre sua vida, sobre sua casa. E você, de posse de vitória, fala e digita amém. Que Deus te abençoe. Algumas pessoas que você conhece ficaram de luto ainda essa semana. E ficaram de luto porque essas pessoas não queriam ver você perseverando naquilo que Deus lhe disse que daria certo. Roberta, o luto é uma palavra tão forte, mas algumas pessoas ficaram de luto. De luto porque elas queriam muito que você quebrasse a cara, e você não vai quebrar porque Deus não vai deixar. Vão ficar de luto porque queriam ver sua casa indo de mal a pior. Mas o Senhor manda te avisar hoje que Ele estará fortalecendo sua casa e aqueles que moram debaixo do teto, que você também faz parte. Aqueles que querem ver o seu final, o seu fracasso, ficaram de um luto tão profundo, mas tão profundo, que o seu sorriso vai incomodar, ao ponto de fazer algumas pessoas olharem para você e se perguntarem: mas eu apostei para dar tão errado na vida dela? Pois é, esqueceram de um detalhe. Isaías 54:17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Porque essa é a herança que vem do Senhor e a justiça que dele procede, diz o Senhor. Haverá um luto muito grande para essas pessoas que andam querendo ver o seu fracasso, a sua tragédia, o seu final. E eu lhe digo isso com alegria no coração e com brilho nos olhos, debaixo de uma autoridade que Deus me entregou. O luto dos seus inimigos será visível aos seus olhos, porque enquanto para alguns a alegria deles era lhe ver no chão, eles vão ter que ficar tristes, vendo você de pé. Se você concorda com essa palavra, sem mais delongas, já escreve aqui: haverá luto para os meus inimigos e alegria na minha casa. Esse ano que passou agora, houveram pessoas que tinham condições de ter te ajudado e não te ajudaram. Gente que você achou que poderia contar, pessoas que você chegou a pensar que poderia incluir na lista da hora do socorro. Mas você fez um teste. Você procurou, precisou, você deu um alô, mas não teve retorno. Nem para perguntar assim: o que foi que aconteceu? Não foi? Você fez questão de experimentar para saber se você poderia contar. Agora escuta. Até Deus observou a tua atitude, que foi para você abrir os olhos e entender que quem passou no ano anterior fazendo juras que poderia você contar com essa pessoa quando fosse, ela atenderia, esse ano agora vai precisar de você. E não é para você se vingar. Você tem duas opções. Ou você permite que a pessoa colha o silêncio que ela plantou na sua vida quando você semeou socorro, ou você dará uma boa lição mostrando que você não é igual a ela. 2026 será um ano de muita reviravolta. E aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de ajudar você e não fizeram, vão se arrepender. Se existe uma coisa horrível no relacionamento, é você segurar uma pessoa para que ela não vá embora. Quando a pessoa já lhe deu todos os sinais que ela quer partir, ela já não lhe respeita, ela não faz questão de estar perto, ela não faz questão que você fale com ela nem lembra de você às vezes. Uma pessoa que faz isso, ela já deixou muito claro que as malas já estão prontas e às vezes é você quem está impedindo dessa pessoa partir. É lamentável isso que eu vou lhe dizer, mas para de implorar sentimento. Se alguém decidiu sair da sua vida, deixe ir.
Se alguém decidiu mudar os planos, se essa pessoa não sonha mais em envelhecer as mãos ao lado das suas mãos, se essa pessoa não quer mais caminhar do seu lado, se ela não se esforça mais para saber como você está, deixa partir. Não existe sentimento mais vergonhoso e sem glória alguma do que o sentimento de... A gente chama de pena, mas não é pena. É o sentimento de dó. Ninguém deve ficar do seu lado porque você pediu. As pessoas devem amar as outras porque querem amar. Eu não sei se esse vídeo chegou para você em um momento oportuno, mas eu tenho certeza. Faz parte de um grande sinal de Deus para a sua vida. Olha a resposta de Deus para você que acabou de entrar nesse vídeo. Algumas pessoas estão esperando você voltar exatamente para o lugar de onde você saiu. Algumas pessoas estão desacreditadas que você não dá a volta por cima e estão torcendo por sua queda. Você acredita em mensagem de Deus? Você acredita em mensagens proféticas? Você também acredita que Deus está usando minha boca para te enviar essa mensagem? Então redobra a tua atenção aqui. Você precisa tomar cuidado. Você precisa reerguer seus passos e começar a evitar pessoas e lugares da sua vida. Porque enquanto você se esforça para dar um passo adiante e melhorar sua caminhada, tem gente torcendo para ver a sua queda e ver você na lama. E como mensageiro hoje eu venho lhe dizer, fica esperto, abre teu olho, porque o inimigo está esperando só um vacilo para jogar teu nome na lama. A mensagem está entregue. E que Deus te abençoe. Tem gente que não gosta de você e não vai com a sua cara porque você decidiu não jogar o joguinho deles e delas. Pessoas que têm opiniões próprias são pessoas difíceis de serem compreendidas. Porque geralmente um grupo que se reúne para destruir, para denegrir, para atrapalhar pessoas ou até mesmo situações e convidam você e você decide não fazer parte desse grupo, você acaba de ganhar inimigos quando você diz não. Quantas pessoas queriam que você fizesse parte da vida delas? Que você comungasse, que você apoiasse, que você fosse igual a elas. Mas você fechou a cara e disse, não, eu tenho o direito de escolher o que eu quero. Pois bem, esse é um dos principais motivos pelo qual algumas pessoas se tornaram inimigas. Porque você decidiu ser você. Você decidiu ter decisões próprias. Você decidiu ter escolhas próprias. E isso desagrada muita gente. Mas sabe qual é a parte boa? Se fosse para ser igual a todo mundo, Deus não dizia para você assim: sede meus imitadores, como Deus usou a boca de Paulo, como eu sou de Cristo. Essa mensagem não é para todo mundo, não. Pelo menos a nível de entendimento. Jesus quer que você receba essa oração hoje, porque você chegou até aqui e não foi coincidência, nem foi obra do acaso. Foi o próprio Deus. Então escreve o seu nome aqui nos comentários e receba essa oração hoje. Porque eu creio que quando nós oramos, apresentando a Deus, seja qual for a causa, fica melhor do que está. Então se você quiser também, coloque aqui qual é a causa da oração, qual é o pedido de oração. Apresente. Porque enquanto você escreve, eu oro. Pai, no santo nome do teu Filho Jesus Cristo, hoje eu oro, pedindo misericórdia, providência, ajuda. Peço ao Senhor que envie do céu aquilo que essa pessoa que acabou de colocar o seu nome nos comentários precisa receber. Jesus, se não fosse o Senhor na nossa vida, nada aconteceria. Se não fosse o Senhor na nossa história, nada existiria. E hoje eu te peço, visita essa pessoa que está orando comigo, Pai. Essa pessoa que precisa de ajuda. Eu não sei qual é a causa, se é financeira, espiritual, física.
se é causa conjugal, mas toma em tuas mãos. E eu te peço hoje, concede vitória para a glória do teu nome. Amém. Você já escreve pela fé que eu tomo posse. Escreve eu tomo posse pela fé, porque eu creio que a oração de um justo pode muito em seus efeitos.